Agora vamos pro evangelista, porque eu demorei demais aqui no profeta, né? Vamos pro evangelista. O evangelista, como eu falei, ele sim é chamado para falar com as pessoas que estão fora do aprisco, né? Com as ovelhas de fora, com as pessoas que, perdão, com as pessoas que ainda não são convertidas, né? Ainda não são ovelhas de Cristo. O evangelista é aquele que vai falar do amor de Deus para as pessoas que estão no mundão, e elas vão ouvir. Gente, o evangelista, ele tem um dom para falar com essas pessoas. Eu, profetisa, posso chegar com todo carinho, com todo jeitinho para falar, esse povo não vai me ouvir. Eles vão ranger os dentes e ainda falar que eu sou maluca. É desse jeito, gente. Agora o evangelista, ele pode falar até palavras difíceis, até, né, puxar a orelha da pessoa. A pessoa vai chorar, vai dizer que Jesus Cristo é o Senhor, rapidamente a pessoa vai ser convertida. Eu fico assim, gente, chocada. Por isso que a gente não pode querer fazer o papel dos outros ministérios. Cada macaco no seu galho, né? Cada um fazendo a sua função. Porque é o evangelista que vai ter essa função, ele tem a facilidade de conversar com as pessoas de fora. Como eu disse dos profetas que têm dificuldade de estar no meio da galera do mundão, os evangelistas é o contrário. Evangelistas adoram ficar no meio da galera que está no mundão. Por quê? Porque é ali que ele vai conseguir falar de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus na cruz, e essas pessoas vão ouvir. Você está entendendo? Tanto é que você quer matar um evangelista, bota ele para ficar preso dentro de uma igreja. Gente, matou o evangelista. Ele não nasceu para ficar dentro da igreja. Eu já conheci uma moça, tive amizade com uma moça que ela era evangelista, e eu tinha notado isso pelas características dela, a forma como ela falava e tudo mais. E a pastora, que ela frequentava uma igreja, e a pastora virou e falou que ia colocar ela e o marido dela como pastor, sendo que os dois eram evangelistas. Eu falei com ela, não aceita. Falei, você é evangelista. Eu expliquei pra ela, ela falou, Paulo, exatamente, eu me sinto super bem, eu consigo falar com a galera que tá lá fora e ganhar as pessoas pra Deus. Eu falei, por que você é evangelista? Se você ficar dentro de uma igreja como pastora, vai dar ruim, gente. O evangelista não vai conseguir ficar preso dentro de uma igreja. Botem isso na cabeça de vocês. Você nunca via Paulo parado. Paulo, Felipe, estavam sempre, Deus jogando isso para um lado para o outro, vai para lá, vai para cá, porque o evangelista, ele tem que ir para fora, para chamar o povo de fora para se tornar cristãos, ok? Então o evangelista é responsável por trazer as pessoas que estão de fora, por falar do amor de Cristo com essas pessoas, e ele fala de um jeito que elas ouvem. Elas não ouvem mais ninguém além do evangelista. Então botem isso na cabeça de vocês. Evangelista é que sai. Os outros ministérios nem tanto. O apóstolo e o profeta, e o mestre, eles estão mais livres também para poder sair, mas não para chamar a galera que está lá fora. Eles vão conseguir conversar com as pessoas de dentro. Agora o evangelista não, ele foi moldado, ele foi chamado única e exclusivamente para as pessoas que ainda não são convertidas, ok? Então evangelistas saem das igrejas, vão para fora. E você pode servir até no seu dia a dia. Eu esqueci de falar disso do profeta, que os profetas costumam trabalhar em funções tudo que é área de humanas, tipo recursos humanos, juiz, policial, tudo que envolve lei, advogado. Meu filho, é onde o profeta vai brilhar como profissão. Como eu falei do apóstolo, que é na área de administração, os profetas é na área de juízo e na área de desenvolvimento humano também, como por exemplo eu falei do recursos humanos, eu esqueci de falar do coach, né, os coaches, enfim, quem trabalha na área de desenvolvimento humano, normalmente os profetas trabalham nessas áreas. O evangelista, ele trabalha muito na área de comunicação, então marketing, vendas, tudo que envolve essa área assim, de marketing digital, toda essa área de comunicação, seja lá qual for, o evangelista, ele vai se dar super bem, porque é a área dele. Deus deu o dom da comunicação para eles. Eles têm facilidade de se comunicar com as pessoas, principalmente com os de fora, ok? Então, evangelista, aonde quer que Deus mande você ir, vá, meu filho, vá. Sempre vai ter alguém ali querendo, precisando da palavra de Deus, que ainda não é convertido. Sempre sai um pouco do meio da galera que já é cristã. Fica ali para você receber da palavra, para você compartilhar testemunho, mas busquem ir um pouco para fora da igreja, tá? Busquem estar em lugares onde as pessoas estão carentes da palavra de Deus, onde as pessoas não são convertidas, mas cuidado para que vocês não acabem se misturando ao ponto de se corromperem, ok?
Porque enquanto o profeta, se ele não vigiar, ele acaba se tornando legalista, tanto é que os profetas amam a lei do Senhor, né? A gente tem que tomar sempre cuidado para não se tornar um legalista. Os evangelistas têm que tomar cuidado para não se tornar uns libertinos, entende? Então você tá ali no meio da galera do mundão, você tá no mundão, mas você não é do mundão, ok? Você está no mundo, mas você não é do mundo, evangelista. Tome cuidado. E profetas, parem de ficar torrando a paciência dos evangelistas, porque eles querem estar no meio das pessoas que estão no mundão, eles precisam estar. Não sei se vocês lembram de uma confusão que deu uns anos atrás aí, de dois cantores, né, daqui do Brasil, pelo menos ao meu ver, o que eu identifiquei, um era profeta e o outro era evangelista. E aí o profeta veio o quê? Com o legalismo. A gente não pode fazer feat com a galera que está no mundão, são os inimigos de Deus. Adivinha do lado de quem que eu fiquei? Do lado do profeta, mas depois o Senhor Jesus puxou minha orelha e disse que não, ele estava errado, o evangelista estava certo, o evangelista tem que estar no meio das pessoas que estão no mundão, mas sem se corromper. Então, se tem uma pessoa que está querendo cantar uma música para Jesus e ela não é convertida, evangelista, vai lá e canta com ela, bora, vamos cantar. A pessoa quer ir na igreja, mas ela ainda fala, não, mas eu não quero batizar ainda, vamos lá, sabe? É você mesmo, evangelista, vai lá, é você que vai converter essas pessoas. E até recentemente eu vi um vídeo falando que o rapaz, né, esse evangelista, esse cantor evangelista que fez o feat com o outro cantor que não era evangelista, acabou que o outro cantor que não era evangelista se converteu e hoje é cristão e falou que vai cantar para Jesus Cristo, não vai mais cantar as músicas do mundo. Olha aí. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não se intrometer no ministério do coleguinha, do irmãozinho, para que a gente não atrapalhe o agir de Deus, cada um na sua função, ok? Então vamos passar para o próximo agora, que é o pastor, né? O pastor, ele foi designado para manter as ovelhas dentro da igreja. Então vamos dizer assim, que é como assim, o apóstolo, ele funda as comunidades. O evangelista, ele vai lá fora, chama aquela pessoa que está ferida, que está sofrendo, que né, tá lá no mundo, tá suja do pecado, ele convence ela do amor de Deus e traz para a igreja. A primeira pessoa que essa pessoa que está vindo do mundão vai ter, a segunda pessoa, aliás, que ela vai ter o contato, é justamente com o pastor. É o pastor que vai dar o alimento que ela precisa diário, é ele que vai conversar, é ele que vai mantê-la ali por perto, entende? Para que ela não se perca, para que ela não se afaste do amor de Deus, para que ela se mantenha ali firme e forte. É ele que vai nutrindo ela nesse primeiro momento. Depois que ela já está nutrida, que ela, né, vamos dizer assim, como imagina uma pessoa que veio literalmente, fisicamente falando, suja, machucada, ferida, e aí o evangelista vai lá dar o primeiro alimento para a pessoa, a água, o pão para a pessoa conseguir ficar de pé. Aí ela vem para a igreja, o pastor é aquele que vai dar o banho nela, é aquele que vai e dar mais um alimento um pouquinho mais sólido, que vai mais sustentá-la, vamos dizer assim. Vai colocar os primeiros socorros, os primeiros curativos nas feridas dela. Depois ela vai pro profeta. O problema é que o profeta está querendo ir naquela pessoa que está ferida, mexer na ferida dela, e a pessoa ainda nem está firme ainda no Senhor, e aí dá ruim, e a pessoa acaba saindo da igreja ferida. Cuidado, tá, profetas? Eu vou mexer mais nos profetas porque é a área onde eu domino, ok? Então o pastor, ele é o responsável por manter essas pessoas ali dentro do aprisco, tá? Ele que tem que ver se tá na hora dela ela receber um pouco mais da palavra, ela receber uma correção ou não. É o pastor, tá? Normalmente os pastores, eles até trabalham muito com a área psicológica, né? Psicologia, psiquiatria, analistas, pessoas que trabalham com a parte de psicológica, tá? Eles têm um dom também de ter paciência para conversar com a pessoa, para ouvir, para acalentar essa pessoa, mantê-la ali, ok? Então, não quer dizer que ele de vez em quando não vai pegar um pouquinho mais firme, mas normalmente ele é mais tranquilo. Quem pega mais firme é o profeta, por isso que ninguém gosta dos profetas. Os profetas, todo mundo corre dos profetas, porque o profeta, ele vem depois para mexer na ferida, ele que vem limpar aquela ferida, cutucar aquela ferida para que ela cicatrize, porque se não mexer na ferida, gente, vai ficar apodrecendo ali debaixo da primeira atadura que o pastor colocou, ok? Então tem que mexer na ferida, tem que limpar essa ferida, tem que jogar um remédio mais forte ali, e quem faz normalmente isso são os profetas, por isso que o povo não gosta do profeta, o povo corre de profeta, porque o profeta, Deus vai usar ele para ir bem na ferida, bem ali no lugar que a pessoa não quer mexer, tá?
Mas o pastor não, o pastor é aquele que vai manter aquela pessoa alimentada. Já com o profeta, ela vai ter um contato ali, pronto, acabou. O profeta vai seguir a vida dele. Agora o pastor não, o pastor é o que fica ali. E o pastor não sai, gente, da igreja. O pastor fica na igreja. Eu falei no vídeo anterior que as pessoas que tem pessoas que estão dizendo que são pastores, mas não são. Porque elas não querem ficar dentro da igreja, elas não têm satisfação, prazer de ficar dentro da igreja, de cuidar das pessoas, elas não têm paciência, nem nada. Isso dá pra ver claramente que a pessoa não é pastora, entende? O pastor, ele vai querer ficar ali com a pessoa, ele quer cuidar, ele sabe o nome de cada um, e ele quer se envolver, ele quer saber como ajudá-la, ele vai procurar orientá-la no que ela tem que fazer, porque é óbvio que ele não vai conseguir fazer tudo, às vezes a pessoa está precisando de um psicólogo, de um psiquiatra, sei lá, de um médico, então ele vai orientar, ok? Então o trabalho do pastor é basicamente isso, manter as ovelhas dentro do aprisco, mantê-las alimentadas com a palavra de Deus. Então, pastor, você não tem que só ficar lá pregando a palavra, ok? Você também tem que conversar com essas pessoas, você tem que ter tempo para isso. É por isso que dentro das igrejas o pastor recebe o salário, para que ele tenha tempo disponível para essas pessoas. Mas o que está acontecendo muito aí, muito pastor que ainda recebe salário e nem fica, nem cuida das ovelhas, não sabe nem quem são as ovelhas ali dentro da igreja, não sabe do que está acontecendo, só quer mesmo receber o dinheiro, chegar ali, fazer uma pregação no púlpito e acha que aquilo ali ele já cumpriu o papel dele. Não, gente. E Deus está sacudindo a igreja. Ele vai tirar esses falsos pastores do comando ali, sabe? Da liderança da igreja, desse papel que eles não estão nem executando direito. E tem gente que até é pastor, mas não está fazendo, se corromper, não está fazendo o devido papel. Deus também vai tirar essas pessoas daí, tá? Então, pastor, cuide das ovelhas. É importante para que para que elas não saiam de dentro da igreja e saiam ainda falando mal do corpo de Cristo, né? E o nome do Senhor sendo difamado entre as nações. E aí as pessoas vão para outras religiões, vão para outros lugares porque não teve acolhimento ali, que é o pastor, que é o responsável por esse acolhimento, por mantê-los ali alimentados, ok? E por último, e não menos importante, o mestre. O mestre são as pessoas, como eu falei antes, são os professores. Aí aqui fica bem fácil saber até a profissão que eles sempre escolhem, né? De professor. São aqueles que vão querer estudar muito, fazer teologia. E eu falo até isso aqui que é engraçado, porque enquanto o profeta nem faz muito estudo para saber da palavra de Deus, porque é o jeito como Deus revela a palavra é diferente, os mestres não, eles vão além ali, eles estudam. É por isso que Jesus falou para mim que eu não era mestre, foi assim que ele falou para mim. Porque o mestre, ele estuda a palavra de um jeito muito insano, gente. Eles vão ali minucioso, eles acham, vê uma palavra, eles vão na internet, vão no dicionário, procuram o que essa palavra quer dizer. Eles vão caçando a palavra assim, minuciosamente ali, bem detalhadamente, o que significa. Então eles estudam muito, são muito eruditos, né, muito estudiosos. E eles ensinam o povo de Deus sobre essas coisas que a gente não teria tanto tempo para estudar. Deus dá graça para eles, a sede, a fome de aprender essas coisas de forma mais minuciosa, né, mais teológica, para ensinar a igreja. Como eu falei, a diferença dele para o profeta é que o profeta ele ensina coisas práticas do dia a dia. O mestre não, o mestre ele vai ensinar coisas mais profundas, de forma mais... como eu vou explicar, teológicas, né? Igual o Rodrigo Silva, né? Rodrigo Silva é um dos maiores exemplos de mestres aqui do nosso país, né? Rodrigo Silva, o Iago Martins, são pessoas que vão ter mestrado, doutorado em teologia, entende? Que elas vão estudar mais do que as outras pessoas, porque elas vão ensinar essas pessoas, são os professores dessas pessoas, ok? De nós, né? Do restante da igreja. Então você que é mestre, se você se identificou e você sentiu que você tem que estudar, estude e ensine, porque ensinando a gente aprende também, tá ok? Dê invasão a essa fome pela palavra que Deus está dando a vocês, colocando no coração de vocês. Estudem e busquem ensinar. Normalmente você vai ver o mestre ensinando desde muito cedo também, tá? É muito comum você ver uma pessoa que ali na adolescência já estava ensinando a palavra de Deus para as outras pessoas. Então, pratiquem o ensino, não fiquem com medo, só estude e ensine, que uma coisa vai aperfeiçoando a outra, ok? Vai praticando isso, para que você possa ir longe, porque a gente não vai ter, o resto, né, dos outros ministérios não vai ter
essa paciência que vocês têm para aprender, para poder também ensinar, tá bom? Então, estudem tudo que Deus mandar você estudar. Deus mandar você fazer um curso, faça. Dê um jeito para fazer o cursinho que Deus mandar vocês fazerem, porque a igreja precisa de conhecimento. Como a palavra do Senhor diz, meu povo padece por falta de conhecimento. E conhecimento da palavra do Senhor. Então a gente está carente de mestres, mestres que ensinem também com compaixão, tá? Porque tem uns que são arrogantes, que Deus me livre. Então não é para você ensinar com arrogância, é para você ensinar com humildade, entendendo que nem todo mundo vai entender o que você tá falando também, tá? Porque os mestres, eles, como eu falo, eles vão aprender grego, vão aprender hebraico, eles têm esse desejo ardente de aprender outros idiomas para poder aprender melhor da palavra de Deus, para poder ensinar. Então tenha humildade quando você chegar nesse nível de saber outras coisas que ninguém mais sabe, tenha humildade para poder ensinar de forma que as pessoas possam entender, né? Não falando de forma muito técnica, mas de forma simples, peça a Deus essa graça para que vocês possam ensinar de forma simples. Tem muita gente aí que está se dizendo ser mestre também na igreja e não é muito difícil você identificar que a pessoa não é mestre, tá? Porque o mestre, ele é um dos mais, assim, diferentes dos outros, sabe? Assim, que a gente não tem como, gente. Se a pessoa não tiver ministério de mestre, ela não tem paciência para estudar o tanto que os mestres estudam e para ensinar como eles ensinam, com maestria, tá ok? Então, gente, desculpa, o vídeo acabou ficando longo. Eu tive que dividi-lo, né, em partes justamente por isso. Mas é basicamente isso aqui, tá? Os 5 ministérios. Uma vez que a gente entende qual é o nosso ministério, fica muito mais fácil para que a gente possa ser usado por Deus, para que a gente também possa identificar aonde a gente vai servi-lo, tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês, pelo menos ter provocado vocês o desejo de ter mais conhecimento, obter mais conhecimento a respeito desse assunto. Pesquisem, estudem mais sobre o assunto, para vocês poderem servir ao Senhor como convém, ok? Então, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.